O clima no futebol brasileiro ganhou contornos inesperados nas últimas horas e o Flamengo foi surpreendido com uma decisão que pode mudar completamente os planos do clube. A situação envolve Bruno Henrique, um julgamento que trouxe novidades nada animadoras. Dentro da diretoria havia uma confiança de que o efeito suspensivo sairia a tempo de deixá-lo à disposição já para o próximo fim de semana, mas o que ocorreu foi justamente o contrário. O acórdão divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva trouxe uma possibilidade que ninguém imaginava, que é a internacionalização da pena. Isso significa que, caso o recurso do clube não prospere, Bruno Henrique não só ficaria fora do Campeonato Brasileiro como também poderia perder compromissos de Libertadores da América. A informação pegou os torcedores de surpresa e agora o departamento jurídico corre contra o relógio para evitar um prejuízo ainda maior. A expectativa é que alguma definição saia ainda antes do duelo contra o Juventude, mas se não houver a liberação, o atacante cumprirá já a primeira partida da suspensão no fim de semana. Enquanto essa questão jurídica mexe com os bastidores, o elenco segue se preparando para encarar o Juventude fora de casa. O técnico Felipe Luiz tem alguns problemas para resolver. Gonzalo Plata, por exemplo, foi liberado para ficar mais um dia no Equador após os jogos da sua seleção. O clube entendeu a situação e permitiu que ele se reapresentasse apenas nesta sexta, o que significa que o atleta terá apenas 2 treinamentos para se ajustar novamente ao grupo. Além dele, o zagueiro Léo Ortiz é desfalque certo, já que recebeu o 3º cartão amarelo. Outro caso que chama atenção é o de Jorginho. O jogador apareceu sem barba durante o período da data FIFA e a resenha tomou conta das redes sociais. Muitos torcedores compararam a nova aparência dele com a do ator Oscar, algo que viralizou rapidamente e mostrou quanto o ambiente rubro-negro também encontra espaço para descontração em meio à pressão da temporada. Apesar da brincadeira, a real preocupação é sobre sua condição física, já que ainda não há certeza de que ele terá condições de entrar em campo contra o Juventude. Do lado da tabela do Campeonato Brasileiro, a briga pela liderança está cada vez mais intensa. O Flamengo ocupa o topo com 47 pontos, seguido de perto pelo Cruzeiro com 44 e pelo Palmeiras com 43. Logo depois vem o Bahia, mas já em uma distância considerável, com 36 pontos. A disputa pelo título está realmente concentrada entre esses 3 primeiros colocados. O Cruzeiro, que eliminou o Atlético Mineiro da Copa do Brasil com 2 vitórias em sequência, chega embalado e encara o Bahia em Salvador na segunda-feira. O Palmeiras joga no sábado diante do Internacional, dentro de casa, em um confronto que também pode mexer na parte de cima da classificação. Já o Flamengo entra em campo no domingo, às 4 da tarde, diante do Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, sabendo que cada rodada pode ser decisiva para a manutenção da liderança. E já que falamos do Atlético Mineiro, vale destacar a queda do rival alvinegro na Copa do Brasil. O time havia comemorado bastante a classificação sobre o próprio Flamengo nas oitavas de final, mas logo depois acabou derrotado nas 2 partidas pelo Cruzeiro, sendo eliminado em pleno Mineirão. A zoação foi pesada, principalmente porque Caio Jorge chegou a comemorar mostrando na camisa a comparação entre os títulos dos 2 clubes, ressaltando a superioridade da Raposa em conquistas. Uma cena que pegou mal para o Galo e que virou combustível para a torcida adversária. Já o Botafogo também ficou pelo caminho, depois de empatar com o Vasco e ver o goleiro vascaíno brilhar novamente nas penalidades, garantindo a vaga para a próxima fase. Com isso, a semifinal da Copa do Brasil será formada por Vasco e Fluminense em um clássico carioca, além de Cruzeiro e Corinthians do outro lado da chave. Esses duelos, no entanto, só acontecerão depois da conclusão do Campeonato Brasileiro, em dezembro. Voltando ao Flamengo, o clima de expectativa em torno de Bruno Henrique é grande. O atacante é peça fundamental do esquema e perder um jogador com sua experiência em uma reta decisiva de temporada pode ser um golpe duríssimo. O torcedor vive a ansiedade de saber se ele estará ou não em campo contra o Juventude. Caso o efeito suspensivo seja aceito, Bruno Henrique segue jogando até que o recurso seja julgado em definitivo. Caso contrário, já inicia o cumprimento da suspensão neste fim de semana. É uma corrida contra o tempo nos bastidores, e enquanto isso o técnico Felipe Luiz precisa pensar em alternativas para não perder a força ofensiva do time. Nos treinos,
A comissão técnica tenta trabalhar com foco total, mas é inevitável que essa indefinição mexa com o planejamento. A preparação segue com ajustes táticos e foco especial em superar as ausências. O desafio contra o Juventude pode parecer simples na teoria, mas jogar em Caxias do Sul nunca é tarefa fácil. O estádio Alfredo Jaconi é conhecido pela força do time da casa e pelo clima que a torcida cria em jogos contra grandes clubes. A partida será realizada no domingo à tarde, e para quem quiser assistir, será transmitida apenas por serviço de streaming, já que não haverá transmissão em canais abertos. Entre tantas notícias sérias, o episódio da barba de Jorginho trouxe leveza e arrancou risadas da torcida. As comparações com o ator Oscar dominaram as redes, e até mesmo colegas de elenco entraram na brincadeira. O fato mostra como pequenos detalhes ganham enorme repercussão quando se trata do Flamengo, clube que vive sob os holofotes diariamente. No entanto, a ausência de Jorginho por questão física é algo que preocupa, já que o elenco precisa estar completo para encarar essa sequência de jogos pesados. E enquanto o departamento médico avalia, o departamento jurídico trabalha a todo vapor. O temor em relação à extensão da pena de Bruno Henrique para competições internacionais é real. Isso poderia impactar diretamente na Libertadores da América, torneio que é prioridade máxima para o clube. O Flamengo já se movimentou para levar o caso ao pleno do STJD, tentando reverter ou ao menos amenizar os efeitos da punição. Até lá, toda a partida vira uma espera angustiante por novidades vindas dos tribunais. O torcedor, por sua vez, acompanha com um misto de apreensão e confiança. A cada nova atualização, as redes sociais fervem de comentários, críticas e apoio. O que se sabe é que o Flamengo, mais uma vez, terá que mostrar força dentro e fora de campo para seguir firme em busca dos seus objetivos. O duelo contra o Juventude é apenas mais um passo de uma longa caminhada, mas cada detalhe pode fazer diferença nessa reta final de temporada. Se a situação envolvendo Bruno Henrique já vinha deixando a torcida do Flamengo apreensiva, o que saiu no acórdão deixou o cenário ainda mais delicado. A pena de 12 jogos era considerada pesada, mas dentro do clube havia confiança de que ela seria cumprida apenas no Campeonato Brasileiro. Só que a publicação do documento pelo STJD abriu a brecha para que a CBF encaminhe um ofício à FIFA e à Conmebol pedindo a internacionalização da punição. Em outras palavras, se a decisão for mantida até o trânsito em julgado, Bruno Henrique também teria que cumprir suspensão em competições como a Libertadores da América, o que seria um duro golpe para o planejamento. Não é exagero dizer que essa possibilidade caiu como uma bomba no ninho do urubu. O departamento jurídico agiu rápido, recorreu ao pleno e busca um efeito suspensivo imediato para garantir o jogador em campo até que o caso seja analisado em definitivo. Enquanto isso, cada rodada se torna uma espera angustiante por uma liminar que permita ao atacante seguir ajudando a equipe. O problema é que o Flamengo vive um momento em que cada detalhe faz diferença. O Campeonato Brasileiro está embolado no topo da tabela, com Cruzeiro e Palmeiras muito próximos. Qualquer ausência importante pode pesar, principalmente em jogos fora de casa. O duelo contra o Juventude, por exemplo, é cercado de armadilhas. Jogar no Alfredo Jaconi nunca é simples. O gramado, o clima da Serra Gaúcha e a pressão da torcida local costumam transformar partidas em verdadeiros testes de resistência. É exatamente nesse tipo de jogo que Bruno Henrique faz falta, já que sua experiência e velocidade pelos lados do campo costumam ser decisivas para quebrar retrancas e abrir espaços. Caso ele não esteja disponível, Felipe Luís terá que improvisar e pensar em soluções rápidas. Gonzalo Plata surge como uma opção interessante, mas o equatoriano só voltou a treinar nesta sexta-feira, depois de ser liberado para passar mais tempo no seu país após os compromissos da seleção. Isso significa que ele terá apenas 2 dias de atividades antes da partida, algo que pesa na parte física e tática. Além de Bruno Henrique e Gonzalo Plata, há outras dores de cabeça para o técnico. Léo Ortiz está suspenso pelo 3º cartão amarelo e não poderá atuar. Jorginho, que virou assunto pela mudança no visual e pela semelhança com o ator Oscar, ainda não tem presença confirmada, já que se recupera de questões físicas. São ausências e dúvidas que obrigam a comissão técnica a quebrar a cabeça na montagem do time. O Flamengo até tem um elenco numeroso, mas em determinados momentos a falta de peças específicas faz diferença.
A expectativa é de que até o domingo alguns desses problemas sejam amenizados, mas a verdade é que o time entrará em campo com alguns asteriscos importantes. Enquanto isso, fora de campo, a torcida segue acompanhando atentamente cada movimento. O assunto Bruno Henrique domina as redes sociais, mas não é o único. A eliminação do Atlético Mineiro na Copa do Brasil ainda repercute, principalmente porque o rival havia feito muita festa após eliminar o próprio Flamengo. O que se viu foi um tombo grande, com 2 derrotas para o Cruzeiro e uma classificação que escapou em pleno Mineirão. A zoeira foi inevitável, com Caio Jorge provocando o rival e exaltando a quantidade de títulos da Raposa em comparação ao Galo. Esse episódio mostra como o futebol pode ser cruel quando a comemoração vem cedo demais. Do outro lado, o Botafogo também sofreu ao ser eliminado pelo Vasco, que contou novamente com o brilho do seu goleiro nas penalidades. Agora, a semifinal da Copa do Brasil terá clássico carioca entre Vasco e Fluminense, além do duelo entre Cruzeiro e Corinthians. Confrontos que prometem mexer com o calendário de fim de ano, já que as partidas estão marcadas apenas para dezembro, depois da conclusão do Brasileirão. Voltando ao foco rubro-negro, o ambiente no Ninho é de concentração total. Felipe Luiz, em sua primeira temporada como treinador principal, vem mostrando personalidade tentando extrair o máximo do elenco mesmo com os desfalques. O ex-lateral conhece a pressão do clube e sabe que uma sequência de tropeços pode custar caro. Por isso, o planejamento para o jogo contra o Juventude é tratado como prioridade. O time líder do campeonato precisa se impor, mesmo fora de casa, para não dar margem à aproximação de Cruzeiro e Palmeiras. O Bahia, quarto colocado, já aparece distante, mas justamente por isso a briga pelo título deve ficar restrita aos 3 primeiros. É nesse cenário que cada ponto passa a ser valioso. A torcida, acostumada a viver intensamente cada notícia, se divide entre a preocupação e a confiança. Preocupação pelo imbróglio jurídico e pelos desfalques, confiança porque o elenco já provou ao longo da temporada que tem capacidade para se reinventar. A lembrança das grandes atuações recentes, especialmente em clássicos, mantém o ânimo elevado. Mas a tensão é inevitável, principalmente quando a decisão sobre Bruno Henrique pode influenciar não só o Brasileirão, mas também a Libertadores, que é o sonho maior da temporada. Se a suspensão se confirmar em competições internacionais, o prejuízo esportivo será enorme. Por isso, o torcedor acompanha quase em tempo real cada movimentação no STJD. Dentro de campo, a tendência é de que o Flamengo tente manter seu estilo ofensivo, mesmo fora de casa. O setor de meio-campo, com peças experientes, é o grande trunfo para controlar o jogo e impor o ritmo. Mas sem Bruno Henrique, a profundidade pelas pontas pode ser comprometida. Gonzalo Plata, mesmo voltando depois de compromissos internacionais, pode ser a chave para manter essa característica. O equatoriano tem velocidade e habilidade para desequilibrar, mas sua adaptação ainda está em processo. A dúvida é se ele já terá condições de render o que a equipe precisa em um jogo de tanta pressão. Enquanto isso, as provocações e resenhas também fazem parte do ambiente rubro-negro. A história de Jorginho sem barba e a comparação com Oscar foram um prato cheio para os torcedores, que não perdem a oportunidade de brincar. Esse tipo de episódio mostra como o Flamengo vive permanentemente sob os holofotes, onde qualquer detalhe vira assunto nacional. A repercussão foi grande, mas dentro do elenco o foco segue sendo o trabalho diário e a preparação para os desafios. Felipe Luiz sabe que, mais do que o humor das redes, é o desempenho dentro de campo que vai definir o sucesso da temporada. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mercado da bola nunca dorme, e nas últimas horas, os torcedores do futebol brasileiro foram surpreendidos por uma sequência de notícias que promete abalar algumas das principais torcidas do país. Fontes ainda não oficiais dão conta de que o Flamengo está prestes a anunciar a contratação de Caio Jorge, atacante que vinha sendo destaque no Cruzeiro. O que poderia ser mais um reforço de inverno se transforma em verdadeiro furacão nos bastidores. A negociação, segundo os rumores, teria ocorrido às escondidas, deixando o Cruzeiro em uma situação delicada. A sensação que paira é de traição,
como se o clube mineiro tivesse sido pego de surpresa com a saída de seu jovem craque, cujo talento vinha despertando interesse de gigantes do futebol nacional e internacional. Enquanto isso, outro episódio aumenta o burburinho. Um craque do Palmeiras, ainda não revelado oficialmente, estaria forçando sua saída e já teria fechado acordo com o Flamengo. Se confirmada, a transação seria um golpe de mestre da diretoria rubro-negra, que vem se movimentando silenciosamente nos bastidores para montar um time de peso. A possibilidade de 2 reforços de alto nível desembarcarem na Gávea em sequência mexe com o imaginário da torcida, a expectativa cresce, e os palmeirenses e cruzeirenses se veem agora diante de uma realidade que mistura indignação e incredulidade. Nos corredores do futebol, comenta-se que a chegada de Caio Jorge ao Flamengo não teria sido apenas uma questão financeira, mas também estratégica. O jovem atacante, conhecido por sua velocidade e faro de gol, chegaria para ser a resposta imediata aos desafios do clube carioca nas competições nacionais e continentais. Já o jogador vindo do Palmeiras, cujo nome ainda é alvo de especulação, promete reforçar ainda mais a ofensiva, completando um cenário que, para muitos, parece um verdadeiro ataque aos rivais diretos. O que era apenas rumor ganha força à medida que jornalistas e insiders compartilham pequenas confirmações e pistas nos bastidores. Para os torcedores, cada mensagem nas redes sociais, cada movimento de bastidores e cada declaração de dirigentes é analisada como parte de um grande quebra-cabeça. Se confirmado, o Flamengo se consolidaria como protagonista absoluto do mercado da bola, com reforços de peso vindos de 2 dos maiores clubes do país, deixando cruzeirenses e palmeirenses em alerta máximo. Até lá, resta aos fãs apenas especular, torcer e acompanhar o desenrolar dessa história que promete virar manchete por semanas. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!